Por muitos anos, nós não temos nenhuma grande solução ou nenhuma medida que seja altamente eficaz e segura. E quando essa medida altamente eficaz e segura se mostra presente para a maior parte das pessoas que têm acesso a isso é profundamente criticado. E na maior parte das vezes, com muito pouco embasamento científico. Então, isso significa essa nova era de tratamento da obesidade é um milagre? Não, não é um milagre. É uma revolução do ponto de vista de tratamento, mas continua sendo uma medicação que tem indicações, que tem contraindicações, tem grupos que não vão responder ao uso, tem grupos que não vão tolerar a manutenção, uma discussão que também é muito pertinente, há grupos que não vão poder pagar o uso dessa medicação. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. A possibilidade de ter perda de peso maior do que 15% e que isso dure por 2 ou 3 anos, o estudo mais longo tem 3 anos de duração, isso que é inédito. Tá? E não só isso, é a primeira vez que a gente tem prova concreta que o efeito da medicação sobre o tratamento da obesidade muda a quantidade de vida. Tudo que a gente tem era anteriormente a esses estudos era perda de peso por número de quilos perdidos, depois isso evoluiu para percentual de perda de peso, depois isso evoluiu para mudança de algum estado de saúde relacionado à obesidade, então melhora de conteúdo de gordura hepática, redução de colesterol LDL, redução de pressão arterial, melhora do controle glicêmico, prevenção de diabetes. E o ano passado foi publicada a primeira pesquisa que mostrou que tratar obesidade, sem nenhuma outra condição grave, levava à diminuição de mortalidade. Então isso muda todo o entendimento que é tratar a obesidade. Tá? A gente já tinha uma ideia, mas isso baseada em corte de longa duração, com cirurgia bariátrica, com redução de mortalidade, mas com uso de medicação e num prazo curto, de 3 anos, 4 anos, é a primeira vez que isso acontece. Então isso muda a ideia de que a obesidade é só fator de risco, e sim que a obesidade é o centro das doenças relacionadas a ela. Então, essa mudança de entendimento não só é pelo uso dessas medicações, mas entender que tratar a obesidade, isso foi discutido agora nos últimos congressos, é a prioridade em pessoas que têm qualquer tipo de doença atribuível à obesidade. E o número não é pequeno, Mais de 200 doenças são associadas à obesidade. Então, acho que esse é um ponto marcante. E tem algo que eu acho que muito curioso na prática médica por muitos anos, nós não temos nenhuma grande solução ou nenhuma medida que seja altamente eficaz e segura. E quando essa medida altamente eficaz e segura se mostra presente para a maior parte das pessoas que têm acesso a isso é profundamente criticado. E na maior parte das vezes, com muito pouco embasamento científico. Então, isso significa essa nova era de tratamento da obesidade é um milagre? Não, não é um milagre. É uma revolução do ponto de vista de tratamento, mas continua sendo uma medicação que tem indicações, que tem contraindicações, tem grupos que não vão responder ao uso, tem grupos que não vão tolerar a manutenção e uma discussão que também é muito pertinente, há grupos que não vão poder pagar o uso dessa medicação. Tá? Então, enquanto em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o acesso à medicação é via convênios médicos, seguro de saúde. No Brasil, essa não é a realidade. Então, muitas pessoas que poderiam se beneficiar muito dessas medicações, infelizmente, ainda não vão ter acesso. E é por isso que a gente tem uma consulta pública aberta, para que a primeira delas possa ser incorporada para pacientes que tenham não só excesso de peso, mas um excesso de peso acompanhado de carga de doença. Se a gente for trazer isso para o contexto da própria cirurgia bariátrica, que também é um tratamento que há 25, 30 anos atrás começou a revolucionar a medicina, também existem indicações, contraindicações, risco de complicações e limitações. Então, no tratamento da obesidade não existe caminho fácil, então, nem a própria prevenção. Nada, é uma doença extremamente complexa, Muito. É complexa em causas, é complexa em identificação de complicações e é complexo no manejo como um todo. Então, se nós fôssemos seguir exatamente como deveria ser feito a avaliação global da pessoa que vive com obesidade, se a gente for usar uma nomenclatura apropriada,
Isso, para a maior parte dos serviços, fazer essa avaliação inicial, prévia ao tratamento, não é uma realidade. Tá? Então, existe todo um trabalho a ser feito de diminuição de barreiras, de diminuição de vieses, né? Tanto auto-julgamento. Então, muitas vezes, isso eu escuto todos os dias, né? Eu, trabalhando com obesidade há alguns bons anos, muitas vezes a solução da obesidade é encarada como uma mudança de foco, de persistência, de caráter, enquanto a obesidade é uma doença de base biológica, de resistência a tratamento ainda mais fortemente biológica, num mundo onde a oferta de alimento barato, pobremente nutritivo, altamente calórico é infinita. Então, a gente tem acesso a milhares de calorias por muitos poucos reais por caloria no toque do dedo. Né? A gente precisa exatamente de 3 movimentos de dedo para ter acesso a caloria praticamente infinita. Exato. Então, e esse contexto, né, o macroambiente, né, a diminuição da mobilidade urbana a pé por questões de segurança, por questões de limitação de acesso, aumento de poluição ambiental, aumento do acesso a calorias, especialmente com comida ultraprocessada, são coisas que a gente não vai conseguir mudar com o discurso individual. Agora, tratamento, né, escutar a pessoa que vive com obesidade de uma maneira aberta, sem julgamento e não sendo invasivo. Então, o primeiro passo, muitas vezes, envolve convidar a pessoa a conversar sobre o peso. Não é tanto a minha realidade, a tua, Sim. em que as pessoas já nos procuram com a intenção de buscar tratamento. Mas nem sempre uma pessoa que, por exemplo, busca um médico ou busca um terapeuta para questões de saúde emocional, que não deseja discutir sobre o peso, a gente tem que aguardar, né? até possibilitar o momento certo. Tá? E eu acredito que um efeito que toda a divulgação em mídia leiga, em redes sociais, sobre o impacto dessas novas medicações é um convite a que a gente converse de uma forma mais racional e inteligente como lidar com a obesidade. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Tiago, como endócrino, assim, a era pré-agonistas do GLP-1, né? A era antes das canetas, como era lidar com a medicação, com as medicações disponíveis, assim, e o tipo de resultado que se tinha, o quanto isso dificultava o tratamento da obesidade na época, e como é que surgiu? A gente estava conversando um pouquinho antes da evolução, né? Como é que foi o início da era dos agonistas do GLP-1 e o impacto que isso foi tendo no tratamento da obesidade clínica? Na verdade, conhecimento sobre os hormônios que têm ação incretínicos, né? Hoje popularmente conhecidos como incretinas, já chega por volta de 30 anos. Né? Foi um grupo de pesquisa na Universidade de Toronto que foi o pioneiro e até hoje está na frente, né, dos estudos com agonista GLP-1. O objetivo inicial nem se sabia do potencial disso para tratar a obesidade. Tá? A ideia era descobrir novas formas de tratar diabetes tipo 2. Tá? E, aliás, os primeiros bons anos, então, desde 2006, que foi a primeira medicação dessa classe ser lançada, até a primeira aprovação para tratamento da obesidade, se foi quase 2 décadas. Tá? E eu vivi, eu não tenho tantos anos assim, mas já são 22 anos de prática médica. Tá? Então, os primeiros anos como endocrinologista, nós tínhamos a mão praticamente amarrada em termos de opções de tratamento médico ou medicamentoso da obesidade. Então, mudança de estilo de vida, que sempre é a base, o alicerce central, né, do tratamento da obesidade, mas com medicações que ou tinham efeitos adversos pouco toleráveis para a maior parte dos pacientes, como é o caso do Orlistat, e acompanhado de baixa eficácia e baixa potência no tratamento da obesidade. Então, a perda de peso média, ela arranha 5%, mas a maior parte das pessoas é menor do que isso. Uhum. Do outro lado, as 2 medicações foram lançadas no mesmo ano, né? Em 1997, a sibutramina
que, apesar de levar a uma perda de peso um pouco maior, né, na faixa de 5 a 7%, causa aumento da pressão arterial, aumento do número de batimentos cardíacos, e em 2010 praticamente foi banida, né, aliás, foi banida em muitos países do mundo, pela associação com aumento de risco de evento cardiovascular na população de maior risco. Então, isso fazia com que as opções de tratamento fossem muito limitadas. Ainda antes da chegada dos ARGLP1, que tem grande eficácia no peso, nós tivemos uma curta vida de um medicamento que era o antagonista canabinoide, rimonabanto, que era, olha, muito promissor para o tratamento da obesidade, fazia perda principalmente de gordura visceral, mas aumentava o risco de depressão, e depois dos primeiros casos de suicídio relacionados ao uso da medicação, ela também foi retirada do mercado. As anfetaminas nos Estados Unidos se usava bastante. Aqui no Brasil teve uma época curta também, né? Teve. Na verdade, elas permaneceram disponíveis por muitos anos, mas carecia de qualquer tipo de estudo com mais do que 3 meses de duração. Então, são medicações que causam anorexia, mas com potencial de comportamento aditivo. Então, existe taquifilaxia, existe necessidade de aumento de dose, existe uma percepção de ganho de performance, especialmente cognitiva, de energia, mas existe associação com aumento do risco de doenças valvares, com crises hipertensivas e com poder desencadear sintomas de ansiedade ou mesmo de virada maníaca. Então, por carência de dados e por alto risco, essas medicações não são apropriadas para o tratamento da obesidade. Tá? E por essa razão não são mais usadas aqui. A boa nova, né, vamos dizer assim, veio entre 2018 e 2020, quando se começou a ter os resultados do uso de semaglutida para o tratamento da obesidade, sendo acompanhado de perda de peso superior a que era obtido com todas as medicações para obesidade fora do contexto de diabetes. E talvez, para quem não viva, né, no meio da endocrinologia, do tratamento de pessoas com diabetes, talvez não saiba que é extremamente desafiador promover qualquer perda de peso em pessoas com diabetes tipo 2. As razões a gente não sabe, né? Não são determinadas, mas em geral a maior parte das medicações usadas para tratar essa doença levam a ganho de peso ou são neutras. Então, quando a semaglutida mostrou que era possível que pessoas com diabetes tipo 2 tivessem perdas de peso ao redor de 10%, começou a brilhar, né, um novo mundo. E com as publicações que vieram depois disso, se mostrou que utilizar doses um pouco maiores, né, do que as usadas para tratamento de diabetes levam a perdas de peso ainda maiores, por volta de 16%. E o horizonte, né, atual, onde a gente já tem opções de medicações como a tirzepatida, que 1 em cada 3 pessoas perde 25% do peso, né? Nós começamos a arranhar o mundo da cirurgia bariátrica. Chegar perto. Não é uma competição, né? Mas é possível que os perfis de indicação de diferentes tratamentos comecem a mudar um pouco. Tá? Essa é a visão, talvez, que a gente deva começar a ter. A medicação ela não é indicada para qualquer pessoa, né? A gente percebe isso até nas dificuldades que estão sendo um pouco mitigadas agora com a necessidade de receita, né, a retenção de receita para a venda dessas medicações, né, dos agonistas do GLP-1, que estavam sendo usados de forma quase recreativa, né, por algumas pessoas. E é importante entender que não é para qualquer perfil de paciente, né? Existe um perfil bem determinado de pacientes que podem fazer uso e outros que não podem, né, Thiago? Quem são esses pacientes? Bom, primeiro, ele está o seguinte: existe uma diferença entre desejo social de emagrecer, que não tem nada de errado, né? A maior parte dos adultos gostariam de perder alguma coisa, pelo menos em torno de 5% do peso, e existe a necessidade de tratamento de pessoas com obesidade. Então, é importante que a gente não confunda essas duas situações no contexto de indicação de tratamento. Então, as medidas de estilo de vida podem ser eficazes para os dois grupos. Agora, o uso dessas medicações, ele somente é aprovado, inclusive, porque foi testado nessas populações de pelo menos sobrepeso, né, que ainda mas isso vem também sofrendo uma transição. Talvez se nós tivermos essa conversa daqui a um ano, a gente já esteja falando de critérios completamente diferentes.
mas ainda para pessoas que tenham sobrepeso e algum tipo de complicação de saúde ou para pessoas com obesidade. Bom, são as indicações. Agora vem a extensa lista de pessoas que não deveriam iniciar ou que deveriam receber uma avaliação médica formal antes de iniciar, que são aquelas que não participaram das pesquisas clínicas. Então, só para citar um exemplo, tá? Pessoas com histórico prévio de pancreatite, ou doença inflamatória intestinal, ou sintomas correntes de algum distúrbio gastrointestinal, não fizeram parte das pesquisas. Então, pessoas com doenças como essas que eu listei, nós, na verdade, não sabemos o que pode acontecer com o uso da medicação e, certamente, o paciente que a gente encontra na nossa frente não deve ser um teste. Então, devem existir pesquisas nessas populações que talvez a gente nunca tenha, que façam com que a gente possa se sentir seguro ao prescrever. Então, doenças gastrointestinais como pancreatite prévia, própria cirurgia bariátrica prévia, especialmente na fase de perda de peso, é grupo de exclusão. Né? Elas não participaram das pesquisas. Toda a evidência que a gente tem no contexto pós-cirurgia bariátrica é série de casos. Tá? Então, ainda é muito limitada a experiência que a gente tem. Terceiro, apesar de só ser demonstrado em ratos, né, a associação com hiperplasia de célula C de tireoide, histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide continua sendo contraindicação. Ah, vai causar câncer de tireoide? Não. Até hoje não teve nenhum caso novo descoberto induzido por essas medicações. Mas nós também não queremos ser os pioneiros nessa casuística, tá? Quarto, pessoas que tenham alguma condição de saúde mental não estável, então seja depressão, transtorno de ansiedade e especialmente transtornos alimentares, também faziam parte do grupo de exclusão. Então a gente não sabe a segurança em uma pessoa com sintomas ativos de transtornos alimentares, depressão e ansiedade. Então é preciso muito cuidado. E essa é uma das razões que essa nova norma, né, no Brasil, que começou a valer hoje, exatamente hoje, não tem como ser mais atual do que isso, de necessidade de medicação com retenção de receita, ela visa não limitar o acesso de pessoas a tratamento eficaz da obesidade. Ela visa aumentar a segurança do tratamento para quem precisa e evitar abuso e automedicação. Poderiam ter outras condições ainda que não fazem parte das contraindicações de bula e que não estão listadas nos critérios de exclusão dos estudos, mas que a gente deve levar em consideração: presença de refluxo gastroesofágico grave, pré-existência de gastroparesia diabética, também poderia ser uma contraindicação, histórico recente de cirurgia do trato digestivo, por a gente não conhecer a segurança nesses contextos. Microlitíase ou barro biliar na vesícula biliar pode estar associado ao aumento do risco de colecistite, perdas súbitas de peso também. Mas eu queria só destacar especialmente uma população. A gente sabe que o uso dessas medicações ela leva predominantemente à perda de massa gorda, mas ela também leva à perda de massa magra, como qualquer outro tratamento da obesidade. Só que essa perda ela variou em pesquisa de 15% a 40%. Então, é preciso que se identifique a população com obesidade sarcopênica e a população que não tem obesidade e é sarcopênica, que é onde eu vejo com maior preocupação o abuso das medicações, especialmente em quem tem baixa massa óssea e baixa massa muscular. E nem sempre, né, como a gente costuma supervalorizar o lado positivo das medicações, é dado o devido cuidado com as contraindicações. Uma analogia que poderia ser feita é com a própria cirurgia bariátrica. Né? Uma pessoa com um transtorno psiquiátrico não controlado, talvez não seja a melhor candidata a fazer, por mais eficaz que o procedimento seja. Uma pessoa com um histórico de doença inflamatória intestinal ativa, talvez não seja o melhor ambiente para fazer. Né? Agora, a estabilidade dessas condições, ela nos dá um nível de segurança grande para que a gente possa usar e, especialmente, não só usar, para que a gente possa manter essas medicações por tempo indefinido, que é uma mudança também de contexto e de conceito do tratamento da obesidade. A história natural do excesso de peso é retornar ao peso máximo da vida.
Então, deve fazer parte da nossa avaliação também avaliar o histórico da trajetória do peso da vida dessas pessoas, para que nós não sejamos mais um condutor de ciclagem de peso, né? O conhecido efeito sanfona, que ao invés de melhorar questões de autoimagem, comorbidades, expectativa de vida, pode comprometer todos esses. Então, existem situações em que deve ser considerado que apenas controlar esse peso para que evite um ganho progressivo na vida seja o suficiente. Tá? Então, não é todo mundo que deve utilizar essas medicações, e especialmente sem uma avaliação médica adequada. Eu acho que é isso que a gente busca agora com essa regulação, né, da venda. E, de certa forma também, como a gente está falando de uma medicação que é escassa ainda no nosso meio, né? Não foram poucas as vezes onde a gente já teve pacientes com dificuldade de comprar essa medicação, a gente poder direcionar ela justamente para esse perfil de paciente que tu citou, que são os pacientes que vão ter os maiores benefícios, né? É exatamente para isso que a medicação foi desenvolvida. E, Thiago, dentro dos resultados de perda de peso, né? A gente tinha as medicações antigas lá conseguindo algo, às vezes, em torno de 5%. Essa revolução que a gente passou a ter com as medicações. Qual é a expectativa de perda de peso médio que começou lá com a liraglutida de uso diário até passar pela semaglutida de uso semanal e a tirzepatida que chegou há pouco tempo no nosso mercado? Isso. A gente pode dividir a história do tratamento medicamentoso da obesidade em 3 gerações. Tá? Então, os agonistas de longa duração do receptor de GLP-1 e agora o primeiro agonista dual, GLP-1/GIP, que é a tirzepatida, são os primeiros representantes do que a gente chama de terceira geração do tratamento da obesidade. E o que diferencia da segunda? Potência. Segurança, óbvio, né? Mas especialmente potência. Então, existia um gap muito largo entre a eficácia das medicações pré-existentes, né, de primeira e segunda geração, como eu diria, 3 a 6% do peso, estilo de vida, 3 a 6% de perda de peso a longo prazo, e cirurgia bariátrica, né, 40 a 60% de perda de peso. Então, para aquela população que não precisa 40 e 60, mas que 3 a 6%, vamos dizer, é insuficiente, tinha um gap. E o que essas medicações vieram foi preencher isso numa posição intermediária e muito eficaz para perdas superiores a 10. Agora, a gente vive um momento superiores a 15 e provavelmente num curto espaço de tempo. Então, hoje foi o último dia do Congresso Americano de Diabetes. A gente já teve mais 3 medicações que ultrapassam a barreira dos 15 e 2 ultrapassando a barreira dos 20%. Então, a realidade hoje é uma perda de peso esperada, só que é importante comunicar, ela não é esperada em 4, nem em 8, nem em 12 semanas. Essa perda de peso é a perda de peso total num final de um período que, em geral, envolve um ano de tratamento, entre 15% e 25% do peso corporal. E isto, para muitas pessoas que têm doenças associadas à obesidade, é suficiente para reverter boa parte dessas condições. A exceção, é óbvio, são aquelas pessoas com obesidade grave e aquelas pessoas que não respondem, não podem pagar ou não toleram as medicações. Esse número, se nós somarmos esses 3 últimos grupos, ele gira em torno de 15% das pessoas. Então, 15% é um número alto? Não é, mas não é um número insignificante. Tá? E lembrando sempre, né, como no Brasil existe a questão de custo bancado pela própria pessoa, a gente tem que pensar no orçamento anual das famílias, das pessoas que vão ser candidatas ao tratamento, se é viável a continuidade. Por quê? Diferentemente de várias outras condições médicas, no momento que se suspende o tratamento da obesidade, isso a gente já sabe, né? Tem publicação, em um ano uma pessoa perde em torno de 16%, suspende a medicação, no próximo ano ela vai recuperar pelo menos 2/3 do peso perdido. Então não é uma visão de curto prazo. A obesidade nunca pode ter visão de curto prazo. Né? Vale também para pacientes pós-bariátrica. Né? Com certeza. A diferença principal aí é o volume da redução da ingestão calórica, ele é muito maior, né, pós-cirurgia bariátrica, e o efeito é muito mais duradouro, talvez inclusive do que as medicações, mas a gente não tem até hoje
nenhuma pesquisa com mais de 3 anos de duração com essas medicações. Teremos, talvez, né? Mas nós não temos dados de 5, de 10, de 15, 20 anos, como se tem com cirurgia bariátrica ainda. Não deu tempo ainda. Não deu tempo. Não é por uma limitação ou porque a indústria não bancou isso tudo. É simplesmente porque elas são muito recentes. Essa revolução, como tu dizes, ela é extremamente recente. Em termos de desfechos secundários, assim, isso em relação ao peso, o que a gente tem de concreto hoje de desfecho secundário que a gente consegue com essas medicações, né? Efeitos reais ali de mudança de doenças ou... Claro. Essa pergunta é excelente, né? O maior volume de dados que se tem em diferentes comorbidades é com a semaglutida, né? Que no Brasil é vendido como 2 nomes comerciais, são o mesmo produto, só em versões de concentração diferentes, que são o Ozempic e o Wegovy. Então, nós temos... todo o espectro hoje já atinge 8 especialidades médicas. Tá? Então, assim, existe estudo com melhora de escala de dor de osteoartrite de joelho, com resultado, impacto similar ao uso de anti-inflamatório contínuo, mas sem os riscos de anti-inflamatório contínuo. Nós temos estudos com melhora de qualidade de vida e capacidade de exercício em insuficiência cardíaca. Nós temos estudos mostrando redução de evento e de mortalidade cardiovascular. Nós temos estudo ainda com a SEMA, com melhora de fibrose hepática, né, em pacientes com MASH, né, que é o termo atual, doença hepática gordurosa associada ao metabolismo já com hepatite mesmo e fibrose, que é um estudo super recente agora. Nós temos estudo em doença vascular periférica, melhorando a capacidade de caminhada. Então, ele melhora a claudicação. Nós temos estudo em diabetes, mostrando que essas classes elas podem ser mais potentes que o uso de insulina, sem risco nenhum de hipoglicemia e perdendo peso. Nós temos com a tirzepatida, um estudo extremamente interessante em pessoas com apneia do sono moderada grave, onde metade das pessoas deixa de ter apneia, né? O que é algo realmente assim, sensacional. Sim. Né? E, vamos dizer assim, há um custo de efeitos colaterais relativamente baixo para a maior parte das pessoas. Né? Mas a gente não deve deixar de comunicar que inclusive existe uma diretriz agora, super recente, 2025, sobre como evitar prejuízos com o uso dessas medicações, tanto do ponto de vista numa abordagem insuficiente dos outros pilares, exercício físico, adoção de um padrão de dieta saudável, quanto para mitigar os efeitos colaterais. Então, um dos efeitos colaterais é a incapacidade de ingerir proteína suficiente e ter uma perda de massa muscular acelerada. E existem formas, né? E essas formas são em acompanhamento médico e nutricional adequado. Fora outras coisas que ainda não são exploradas, né? Então, assim como pode existir uma das complicações da cirurgia bariátrica, a alteração de autoimagem corporal, mesmo que isso seja o objetivo. Mas a gente não sabe o impacto que uma redução de 25%, 30% do peso com essas medicações, se a gente também não pode incorrer nesse tipo de risco. Então, nós vivemos assim, acho que o momento não é mais o nascer do sol, mas a gente ainda está de manhã. Tá? Acho que é uma forma de pensar. E é interessante ver com a progressão dos estudos, né? Seja do desenvolvimento de novas drogas ou até mesmo ao explorar doses mais altas das medicações e uma das características, né, desse perfil de medicação é ser dose dependente. Uma pergunta que eu queria te fazer antes de seguir com o raciocínio de relação com a cirurgia bariátrica: essas medicações elas têm uma dose dependente, né, em relação ao resultado, e se os efeitos adversos eles também seguem a mesma linha, né? Quanto mais medicação, mais resultado e mais efeitos adversos? Parcialmente correto o raciocínio. Então, acho que a gente pode dividir a tua pergunta em 2 partes. Né? Uma pergunta é sobre titulação de dose, né? A relação dose dependente sobre eficácia, e a outra parte da pergunta é a relação dose dependente de segurança. Tá? E a verdade, se a gente for se ater aos dados publicados, sim, existe uma relação dose dependente de volume de perda de peso. E o mesmo vale em relação a efeitos adversos. Mas daí a gente deve fazer
uma vírgula, tá? A dose necessária para atingir uma perda de peso suficiente e individualizada, especialmente de acordo com valores e expectativas do paciente, alinhada a valores e expectativas do médico, num contexto de uma avaliação adequada sobre comorbidades associadas à obesidade, com esses 2 itens se define um alvo de perda de peso. Agora, se esse alvo vai ser atingido com a dose mínima da medicação ou com a dose máxima aprovada, isso é extremamente individual. E justamente por essa razão, e alinhado a isso, o início e a titulação de dose deve ser individualizada. A resposta à segunda parte, em relação à segurança, é com semaglutida. O aumento da incidência de efeitos adversos, ele se situa especialmente na fase de titulação. Em pesquisa, a titulação é forçada. Então, 0,25, 0,5, 1 mg, 1,7, 2,4. A maior incidência de efeitos colaterais, especialmente náusea, que é de longe o mais comum, está entre 0 até 1 mg. De 1 mg até 2,4 não existe mais aumento de efeitos adversos. Por outro lado, a perda de peso adicional, subindo de 1 para 2,4, ela é menor do que a perda de peso de 0 até 1 mg. Tá? Com a tirzepatida, essas 2 linhas de raciocínio elas também são verdadeiras. Então, a diferença é que com a tirzepatida, ao invés de nós termos 5 titulações de dose, 0,25, 0,5, 1,7, 2,4, nós temos uma miríade muito maior de titulação de dose. Vai de 2,5 miligramas, com 2,5 de titulação, até chegar a 15. Nem todo mundo vai precisar usar as doses máximas das medicações. Nem todo mundo vai tolerar usar as doses máximas das medicações e nem todo mundo vai tolerar ajuste. Então, provavelmente, a maior parte das pessoas vai se situar em algum intervalo dentro das doses aprovadas para uso. Mas certamente o raciocínio de que todas as pessoas precisam chegar até a dose máxima, seja como for, ele não é adequado. Tá? Já tendo alguns anos, né, de prática com uso dessas medicações, eu posso afirmar na prática, né, que há pessoas que vão se beneficiar, inclusive, de doses baixas dessas medicações, sem necessidade de aumento. Tá? E existem pessoas que provavelmente vão precisar doses maiores do que as aprovadas até hoje. O maior exemplo disso foi o que foi apresentado agora, né, no Congresso Americano de Diabetes, mais um dado super novo, que foi a divulgação do estudo com semaglutida, que a dose aprovada em bula até hoje é 2,4, de 7,2 miligramas. E com 7,2 miligramas, a perda de peso é a mesma que se tem na dose máxima de tirzepatida. Tá? Daí envolvem outras questões, né? Custo, acesso, disponibilidade das canetas, tá? E aproveitando só um gancho, já que eu falei de caneta, né? Essas medicações, elas não são canetinhas emagrecedoras, né? São medicações para tratamento de obesidade. Por mais que pareça assim, um raciocínio de politicamente correto, não é. Isso muda todo o pensamento público sobre o uso dessas medicações. Tá? Então, deixa de ser algo que seria como comprar um objeto no shopping para algo que pode revolucionar a saúde pública do mundo todo. Tá? Então, a gente tem que tratar isso com devido respeito. Com né? devida importância, né? Exato. Né? Assim como a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia de tratamento de obesidade. Então, a gente deve encarar isso dessa forma. Senão, a gente está se desviando dos princípios médicos básicos. É uma dificuldade que a gente enfrenta todo dia no consultório, é tentar explicar tanto para o paciente, mas também principalmente para a família, que não se trata de uma cirurgia estética, né? O fato de compreender uma mudança da imagem do paciente, que é uma das expressões da obesidade, né? É o aumento do volume corporal, a mudança corporal. A cirurgia bariátrica, nem de perto é uma cirurgia estética, até porque o paciente ele acorda exatamente igual, ele não acorda diferente como acordaria numa abdominoplastia, numa lipoaspiração, né? Esse paciente ele vai construir um emagrecimento ao longo de um ano, né? Tendo mudança de comportamento como a base
do tratamento junto com as modificações que acontecem com a cirurgia. E é interessante, né, Thiago, quanto os resultados das medicações, eles estão cada vez se aproximando mais dos resultados que a gente obtém na cirurgia, né? E uma pergunta que é muito frequente dos pacientes e até mesmo entre nós, os médicos, né, entre os cirurgiões bariátricos, é do potencial das medicações substituírem a cirurgia bariátrica no futuro, o que pode ser uma possibilidade, mas hoje, quando a gente observa os estudos e até mesmo os estudos de vida real ali, onde a gente observa como é isso na prática, todas as limitações que tu colocou em relação a acesso, ao próprio uso de uma medicação crônica, né? Tu, como endócrino, como clínico, deve viver isso na pele, a dificuldade que é manter um paciente motivado, fazendo uso das medicações da forma correta por longo tempo. A principal pergunta que os pacientes fazem com a medicação é: mas quanto tempo eu vou ter que usar? Né? Eu acho que isso é o teu dia a dia e fazer com que ele entenda que ele talvez tenha que usar para o resto da vida. Né? Exato. E a tua colocação é muito importante pelo seguinte, tá? Se de partida não se tem essa visão, né, que o tratamento ele não tem uma data para encerrar, essa é uma pergunta muito comum. Né? Tudo bem, eu aceito, eu entendo a medicação, eu quero saber por quanto tempo eu vou ter que usar. Tá? E a resposta honesta é: vamos ver. É extremamente individual. Tá? Até pela trajetória de peso, é muito diferente uma pessoa que vive com obesidade desde a infância, atravessou as etapas da vida, os primeiros 2, os primeiros 6, os primeiros 12, atravessou a puberdade e persistiu com obesidade num contexto familiar de excesso de peso, de uma cultura alimentar, talvez não a melhor, vamos pôr assim, do ponto de vista de saúde, que se tem uma visão que o uso de uma medicação por poucos meses vai resolver o problema. Não vai. Tá? Vai mitigar temporariamente. Mas não é a mesma situação de uma pessoa que sempre viveu com peso normal e por alguma razão temporária na vida teve um ganho expressivo de peso, em que talvez para ela o uso seja temporário. Tá? Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E se a gente for colocar num contexto, né, medicação versus cirurgia bariátrica, se a pergunta fosse direta, assim, né, as medicações irão encerrar a indicação de cirurgia bariátrica? No presente momento eu vou dizer de jeito nenhum. Né? Por quê? Como eu te disse, além do grupo que não pode usar por questão econômica, ou por alguma razão médica, ou não tolera, ou não pode manter, a aderência se vai perdendo. Né? Isso a gente já sabe do uso para diabetes. Então, no contexto de diabetes, no final do segundo ano, a maior parte das pessoas abandonou o tratamento. Tá? No contexto da obesidade, isso é muito ruim, porque ao ter o reganho, no momento que se vai retratar a obesidade, o gasto de energia ele vai ser eternamente mais baixo. O resultado nunca vai ser o mesmo quando se retrata a obesidade. Então, a pergunta, talvez assim, a maneira de colocar isso, não pergunta, se as medicações vão substituir a cirurgia bariátrica, provavelmente não. No presente momento, a principal razão é econômica. Não, então, o uso dessas medicações, apesar de ser excelente e, de certa forma, revolucionário, ele não é custo efetivo. Né? A cirurgia bariátrica, do ponto de vista de saúde pública, ainda é um procedimento custo efetivo. E existe até publicação que estima que o custo individual desses medicamentos deveria cair 70% a 90% para que ele seja similar ao custo-efetividade de cirurgia bariátrica. Né? E pensando normalmente nos melhores cenários. Então, nem sempre algo em pesquisas, não existe cirurgia versus medicação fora do contexto de diabetes tipo 2, né, que tem um estudo, né, bem feito, um RCT pequeno. Né? Fora desse contexto, a gente não tem nenhuma comparação direta. Talvez em algum momento no futuro a gente tenha para poder responder essa pergunta com substância. Mas existe a possibilidade que alguns ou parte dos candidatos que atualmente têm como única alternativa a cirurgia bariátrica, que a medicação possa ser eficaz e ele não necessite mais. Mas eu não considero isso como a realidade da totalidade dos pacientes. Tá? Até porque a gente não tem estudo de muito longo prazo ainda. Tá? Se a manutenção dessa perda de peso ela vai ultrapassar 3 ou 4 anos. A gente imagina que sim,
mas até o presente momento a gente não sabe, porque elas não existem há 4 anos ainda, tá? Para tratamento da obesidade. Então, o tempo ainda vai nos mostrar se essa colocação, né, que tu fizeste, se ela vai se tornar real ou não. E tem algum perfil de paciente que te procura, tanto em termos de gravidade do peso ou de presença de comorbidades, que tu indica primariamente a cirurgia antes da tentativa do tratamento clínico? Ou tu acha que o paciente, no geral, ele deve acabar passando por uma tentativa, excetuando o aspecto do paciente que não possa pagar pela medicação, né? Aquele Isso, paciente então que teria, já exclui. que teria acesso, né? O paciente que teria acesso a essa medicação. Tem algum perfil que tu indicaria direto a cirurgia bariátrica? Alguns. Né? Assim como existem perfis de pacientes que deveriam fazer a cirurgia como tratamento principal, mas que a possibilidade do tratamento clínico vai reduzir o risco cirúrgico deles, especialmente as pessoas da categoria de superobesidade, né? Índice de massa corporal acima de 50. Tá? Por questões até de segurança no pós-operatório, né? De equipamento, estrutura hospitalar, possibilidade de realizar exames de imagem no caso de uma intercorrência pós-cirúrgica, tá? Mas, voltando assim, exatamente a pergunta que tu fez, assim, se existem pacientes em que eu deixaria de indicar a cirurgia bariátrica ou que eu aguardaria a indicação de cirurgia bariátrica conforme a indicação, eu acredito que depende de uma conversa e de alguns critérios. Então, um exemplo, né? Uma pessoa com obesidade classe 3 ou acima de classe 3, né, obesidade extrema ou superobesidade, que tem a restrição ventilatória, talvez essa pessoa não possa aguardar 6 meses para fazer a cirurgia bariátrica. Como um paciente que nós atendemos no hospital, né, um rapaz com índice de massa corporal de 58 e com uma apneia do sono que a saturação de oxigênio vai a 40 no sono. Esse não pode esperar. Tá? Por mais que a gente tenha evidência de melhora de apneia do sono. Por quê? Para esse paciente, uma perda de peso que é esperada a priori, né, de 15%, 20% do peso, certamente não vai ser suficiente para mudar a realidade de risco de morte iminente a cada noite. Tá? Talvez um outro exemplo, né, um paciente com obesidade grave e uma limitação total à mobilidade, tá, em que precise de perdas substanciais, 30%, 40% do peso, para restaurar a capacidade de caminhada, ou ainda mais, alguém que precise fazer uma cirurgia eletiva e que está impedido pela gravidade da obesidade, todos esses, talvez a cirurgia bariátrica seja o mais adequado naquele momento, por induzir uma perda de peso nos primeiros 6 meses, categórica e absolutamente maior do que com o uso das medicações. Em tese, né? Mais uma vez, porque a gente não tem estudo direto comparando as duas opções. A gente só tem estudo mostrando uma comparação de tratamento clínico para diabetes sem o uso dessas medicações versus cirurgia bariátrica, onde a cirurgia bariátrica é muito superior, tá? Por pelo menos os primeiros 2 anos. Depois a gente também ainda não sabe. Por mais que se tente tornar essa questão menos complexa, ela vai esbarrar em árvore de decisão que é complexa. E que é individual, né? É individual. Individual a cada caso. A obesidade, às vezes eu faço um paralelo com até o próprio câncer, né? Ninguém discute, por exemplo, se tu vai operar, se tu vai usar quimioterapia, se tu vai fazer radioterapia. Muitas vezes tu vai usar tudo que tu tem à disposição. E a impressão, mais do que, pelo menos num primeiro momento, assim, uma substituição da cirurgia pelas medicações, é definitivamente a associação dos tratamentos. Como tu mesmo disse, a gente não tem ainda um corpo de evidência científica que possa implicar nos resultados e na segurança dessa associação, mas eu tenho real interesse, Thiago, principalmente nos casos de reganho de peso em cirurgia bariátrica. Essa é a pergunta do milhão. Né? Então, Pois é. Porque tudo que se tem até aqui, não existe ensaio clínico randomizado para selecionar tratamento medicamentoso A, B, C, cirurgia revisional versus tratamento medicamentoso. A gente não tem dado. Então, o que se tem é dado baseado em experiência de serviço, série de casos, corte pós-bariátrica, que não é suficiente para nos guiar. Tá? Então, inclusive, dá um exemplo, né? Então, se a gente pega uma série de casos de determinado serviço
onde para aqueles pacientes que reganharam pelo menos 10% do peso mínimo atingido pós-bariátrica tiveram falha a agonista receptor de GLP-1, isso não quer dizer que a agonista receptor de GLP-1 não funciona. Né? Não funcionou naquele grupo específico. E até o momento a gente não tem um critério de seleção para poder escolher qual a melhor opção de tratamento. Mas existem algumas pistas, né? Então, dá um exemplo. Né? Um paciente foi submetido a um sleeve gástrico, tá? Que hoje é provavelmente o procedimento mais realizado, ultrapassando o bypass. Ele superou recentemente, né? No Brasil, nos Estados Unidos já há mais tempo, né? Em número... o Brasil ele ainda é conservador, assim, ele ainda tem um número bem expressivo e quase que equilibrado de bypass e sleeve. Então, uma das complicações pós-sleeve é piora de doença do refluxo gastroesofágico, mesmo que tu retire o efeito bariátrico, né, do excesso de pressão intraabdominal, ainda assim isso é inerente ao procedimento, pode piorar. Então, a mesma coisa é com a agonista receptor de GLP-1. Então, será que para pacientes que tiveram uma perda de peso inferior ao esperado com sleeve, ou que tem algum reganho, a primeira linha é essa? Não sei te dizer. Né? E lembrando, a gente, apesar das outras medicações em termos de potência e talvez em número de pacientes que participaram das pesquisas menor, nós não podemos descartar a possibilidade das outras medicações e, inclusive, não se pode descartar a possibilidade de associação de diferentes medicações, lembrando que o uso de terapia combinada na obesidade ainda é off-label. Até para quem está assistindo, né, o conteúdo desse podcast, o uso off-label é muito diferente de uso experimental e também é diferente de uso aprovado em bula. Então, o uso off-label é utilização de medicações que demonstraram benefício e segurança em pesquisa clínica, mas apenas não tem nem a submissão ou ainda não foram aprovados em bula. Então, a realidade de tratamento combinado, ela faz parte de centros de tratamento da obesidade, mesmo que exista uma carência do melhor nível de evidência possível. Não é a opção número 1, de jeito nenhum, mas em medicina, muitas vezes, a opção número 1 não é aquela que vai ser a mais eficaz para os nossos pacientes. Tá? Isso é muito diferente, como eu disse, de uso experimental. Então, utilização de medicações, suplementos, minerais, protocolos, que não tem nenhuma evidência científica. Isso é inapropriado. Se alguém desejar submeter o seu paciente a algo que existe uma lacuna científica, que isso seja feito dentro de um protocolo de pesquisa, assinando um termo de consentimento. Nunca dá para esquecer que existem essas etapas, né? Então, é o que tu comentaste, né, sobre a questão de aceitar-se riscos devido a um desespero, né? Desespero, a falta de esperança de ter uma solução. Isso no contexto da obesidade pode ser diferente de outras doenças crônicas que acompanham a trajetória de vida da pessoa por décadas, que é o fato da obesidade ser a única doença crônica não transmissível em que a totalidade das pessoas é obrigada a vestir em público. Então, todo mundo consegue identificar uma pessoa que tem um aumento de tamanho corporal por excesso de adiposidade. Agora, diversas outras doenças, eventualmente até de gravidade maior, imediata, ninguém sabe. Então, isso é que leva ao viés, à confusão entre tratar a obesidade como doença e preconceito da pessoa com obesidade, que são coisas completamente diferentes e frequentemente confundidas. Tá? Então, tratar a obesidade não é enxergar a pessoa com obesidade como tendo algum tipo de falha, é tratar uma doença crônica como qualquer outra. Só que não é como qualquer outra em alguns aspectos, porque não é uma decisão de escolha e nem sempre os tratamentos disponíveis vão ser eficazes e acessíveis para todo mundo. Então, esse é um ponto que deve ser encarado. A gente precisa ter a oportunidade de conversar sobre isso com a mesma leveza que se conversa sobre outros problemas sérios em medicina. E colocaste uma outra questão, como o pensamento, ou a linearidade com o tratamento oncológico, né, onde se lança a mão, às vezes, de todas as opções, por mais tóxicas e dolorosas que elas sejam, em nome da vida, né, mas isso depende da gravidade da doença oncológica. Então, o termo médico que se usa é estadiamento.
Então, a obesidade ela deve ser vista, do ponto de vista de estadiamento, de forma muito parecida com o olhar sobre câncer, com o olhar sobre sintoma de insuficiência cardíaca, né, que é conseguir categorizar que pessoas com o mesmo tamanho corporal têm níveis de prejuízo da saúde muito diferentes e vão exigir medidas de tratamento diferentes. Tá? Eu acho que isso é um ponto que deve ser discutido e agora no último ano, né? Não faz nem 2 anos, em que se começou a trazer isso para o centro dos guias que orientam os médicos do que fazer, que é categorizar adequadamente, selecionar tratamento conforme a gravidade. A questão só diferente do tratamento da obesidade, da visão tradicional, que era mudança de padrão alimentar com redução da ingestão energética. Se isto falhar, nós vamos usar remédio. Se isso falhar, nós vamos pensar em cirurgia. É que, na verdade, isso não é uma escala. Isso são 3 caminhos possíveis em qualquer ponto do tempo, dependendo do ponto de partida. Então, tem tanto espaço, né, para conversa e educação nesse tema que vão dar ainda longas conversas. Tá? E isso não se dá no contexto só público e de pacientes, mas também de profissionais da área da saúde. O quanto isso é complexo, a gente percebe o preconceito ainda em relação ao tratamento da obesidade em muitas áreas, né? Sejam elas cirúrgicas ou clínicas, o quanto esses pacientes esbarram nesse tipo de desinformação e de preconceito a vida toda, né? Desde o pediatra até... A vida toda. Então, entender os caminhos que levam ao ganho de peso não são os mesmos caminhos que levam à dificuldade de manutenção de perda de peso. Tá? O caminho natural na evolução humana é de consumir o máximo de energia no menor intervalo de tempo e nós nos desenvolvemos fisiologicamente para acumular todo o excesso de energia na forma de gordura. Tá? A diferença era a oportunidade com que isso acontecesse. E hoje, num mundo de infinitas calorias e mínimo movimento, a obesidade é uma realidade. Então, 3/4 da população brasileira vive com excesso de peso e desses 3/4, provavelmente quase metade seria candidata a receber um tratamento médico ou multidisciplinar envolvendo nutrição, profissionais de saúde mental, orientação continuada de outros profissionais de saúde com interesse no tema. Mas os caminhos que levam ao ganho são absolutamente diferentes dos caminhos que fazem com que só fechar a boca e se movimentar mais não funcionem. Por quê? Porque existe uma adaptação biológica. Nós somos feitos para recuperar o maior peso já atingido na vida. E isso não vai mudar. Tá? Por mais que se converse, por mais que, eventualmente, a informação que é mais vista e ouvida pelo mundo afora afirme o contrário. Tá? Até porque nós precisamos ainda investir muito em educação dos profissionais de saúde e em compreender a diferença desses 2 momentos da vida da pessoa com obesidade. E parte da mudança não é só o surgimento de novas técnicas cirúrgicas, de novas opções de medicação, é que esse armamentário seja utilizado por pessoas que têm uma adequada formação técnica e, antes disso, uma adequada formação humana para que a técnica se traduza num tratamento adequado. Tá? Normalmente, a pessoa com obesidade, quando procura tratamento e utiliza, vamos dizer assim, um método não convencional, né? Uma dieta da moda, por exemplo, e ela induz uma perda de peso no curto prazo e, eventualmente, ela reganha, ela não culpa o método, ela culpa a si mesma. Tá? Muitos dos médicos que preferem não falar sobre obesidade com o paciente tem como norteador dessa conduta acreditar que é inútil. Tá? Então, o momento que a gente está tendo essa conversa é um momento em que a gente ter ferramentas mais poderosas e seguras para isso, talvez isso mude, só que de uma forma não tradicional. A gente vai partir da solução mais eficaz para melhorar o discurso. E não o contrário, né? Seria o esperado. Mas que seja para o bem, né? Exatamente. Ainda bem que a gente conseguiu evoluir do ponto de vista técnico e tecnológico, né? O desenvolvimento de terapias que finalmente, né, revolucionam, que finalmente, a gente falou bastante em revolução hoje, né? Finalmente se traduzam em resultados, mas
que isso possa nos ajudar a entender um pouquinho melhor, a fazer quase um reparo histórico com esse perfil de pacientes que finalmente possam ser tratados da forma mais adequada e da forma justa, né? Como doentes e não como pessoas de caráter deficiente ou com algum problema. Não, provavelmente as melhores pessoas, né, para orientar qual é a dificuldade de manter uma perda de peso são aquelas que passaram por essa trajetória. Tá? Então, dá voz a quem vive com essa condição. Então, isso, apesar de parecer ser muito óbvio, né, é muito recente. Tá? Um exemplo, né, da minha área, né, o primeiro momento em que valores dos pacientes passaram a ser considerados para tratar uma das condições mais comuns, né, na área de endocrinologia, que é a diabetes tipo 2, foi 2013. Tá? Então, assim, recém faz 10 anos. Né? Há quanto tempo se conhece a doença diabetes? Há mais de 100, bem mais de 100 anos, na verdade. Então, obesidade, talvez a gente esteja vivendo, né, num mundo que tem tanto desafio hoje, cada notícia, né, ter uma possibilidade de tratar um problema tão comum e que vai revolucionar não só a saúde das pessoas, mas quanto custa fazer um voo, quanto custa um alimento no restaurante, né? Vai ser, como eu disse assim, um caminho inverso do bem. Então, um dos problemas, uma das múltiplas causas da obesidade é o aumento progressivo do tamanho das porções e aumento da densidade calórica. Como as pessoas não vão sentir necessidade mais dessas superporções, a tendência é que elas vão ter que ser reduzidas de tamanho e talvez melhorem de qualidade. Então, tem tantos desdobramentos, acredito, nesses próximos 5 a 10 anos, que talvez a gente volte, né, com o cabelo um pouquinho mais branco daqui a pouco, né, a dizer, nossa, lembra quando a gente falava dos remédios lá, da obesidade? Quando estava começando. Isso. Hoje teve a publicação a primeira pesquisa com a medicação mensal. Né? É possível que no futuro a gente tenha tantas variantes de opções de tratamento como existem hoje para tratar várias outras condições médicas. Então, o tratamento hoje, com essa classe, né, de medicações altamente efetivas, ela pode e deve ser encarada como a revolução do tratamento do câncer hoje, com terapias baseadas no sistema imunológico, né, com imunoterapia, como foi, talvez, alguns dos grandes passos na evolução da cirurgia. Né? Não estou dizendo lavar a mão e anestesia, né? Isso não dá para comparar. Mas com uso de equipamentos, né, e técnicas. Tá? Então, é um grande momento para a gente enxergar ao vivo e no transcorrer do tempo uma grande mudança na saúde das pessoas. E eu acho que poucas doenças como a obesidade, elas se traduzem em relação a outros aspectos, a outras doenças, né? A obesidade, ela está relacionada a tantas doenças associadas a tantas comorbidades que conseguir controlar essa doença base vai revolucionar não só, acho que a endocrinologia ou a cirurgia bariátrica, mas a medicina como um todo. Isso. Tanto que hoje, né, a gente está em curso, né, até o dia 30 de junho, né, uma consulta pública para incorporação, né, do uso de semaglutida no sistema público no Brasil. E existe uma chance razoável, né, para pessoas com obesidade com doenças graves associadas, porque isso vai ser custo-efetivo. Uhum. Né? Tratar a obesidade vai diminuir a necessidade de procedimentos invasivos cardiológicos, vai diminuir a necessidade de múltiplas reinternações em pessoas com insuficiência cardíaca, pode ser que reduza, né? A gente já tem uma evidência razoável, né, do final do ano passado, em que o uso dessas medicações reduz a internação por abuso de álcool. Tá? Tem o potencial de reduzir talvez parte das pessoas que vão vir desenvolver demência, tá? Mas como eu disse, assim, apesar de todos esses benefícios, deve continuar sendo encarado como uma opção de tratamento médico, tá? Não como a nova água filtrada. Então, e essa é a razão do uso de necessidade de receita para que seja utilizado, né? Não é mágica, né, Thiago? Não é um... Não, assim, claro que a ideia mágica, a ideia de uma solução universal, né, o santo grau da juventude, a pedra filosofal para transformar tudo em ouro, né, ela é sensacional,
mas ela continua sendo no campo da fábula, né? Então, todo tipo de intervenção médica ou de profissional de saúde, até o nosso próprio discurso, ele tem um impacto na saúde. Então, como eu diria assim, é um momento muito empolgante, né, para os médicos, né, deixar de ser sempre, né, a doença crônica de etiologia multifatorial e altamente recidivante que é a obesidade, para talvez doença crônica com opção de tratamento eficaz, ponto. Né? Finalmente. Tomara que a gente chegue lá. E a gente vai chegar, eu acho que é um admirável mundo novo, né? Ele é muito promissor e poder fazer parte disso, né? Tá vivendo isso no momento que a gente tem tanta demanda, né? E é uma demanda tão importante no mundo todo, é extremamente estimulante. Tiago, queria te agradecer, tá? Muito obrigado por tu ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente e fazer com que até eu mesmo tenha uma ideia mais responsável das medicações, né? O quanto a gente quanto é a nossa responsabilidade também fazer com que as pessoas entendam essas medicações do que ela realmente é, assim, é uma opção médica, é um tratamento e precisa ser cuidada com o devido respeito e o devido cuidado. Maravilha. Então, tá. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Foi um prazer imenso.